Bendito Deus, nós te agradecemos, nós te engrandecemos por essa manhã, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado do seu povo, tem cuidado de nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque no meio de tantas coisas que têm acontecido, ó Deus, no nosso país, pandemia, ó Deus, todas as coisas, ó Deus, têm acontecido, mas o Senhor tem cuidado do seu povo, ó Deus. Abençoa, Deus, hoje a aula, Senhor, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê sabedoria, Deus, para falar com os meus irmãos, comunicar aquilo que o Senhor quer que seja passado, Deus, para os seus filhos, ó Deus. Com destreza, com sabedoria, ó Deus, com humildade, ó Deus, com devoção. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para tudo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, estamos aí no capítulo 9, né? O tema da lição é esse, o Titanic afunda. Ele vai trabalhar com base em Gênesis 19. A base dessa aula toda vai ser em Gênesis 19. E quem puder já deixar a Bíblia aberta em Gênesis 19, deixa a Bíblia aberta em Gênesis 19. O capítulo é um pouco extenso, mas a gente fazendo uma leitura rápida, a gente consegue terminar essa leitura. Gênesis 19 vai falar sobre, eu acho que é uma das piores situações, eu acho que foi na vida de Ló, uma das piores situações. Porque Ló, ele passa agora a ser um habitante da cidade de Sodoma e Gomorra, e está passando ali uma situação muito complicada. E o autor foi entender porque depois, quando eu estava elaborando, no meio da lição, quando estava elaborando todo o material da lição, eu fui entender por que ele colocou esse título, o Titanic afunda. É um título muito sério, muito grave, porque até então eu fui analisar sobre a historicidade do Titanic. O Titanic, ele foi um navio que ele foi construído no século XVIII, se não me falha a memória, final do século XVIII ali, por uma empresa irlandesa britânica. E quando eu estava assistindo o documentário no History, os especialistas, para não ficarem com esse negócio de ficar falando, que Deus afundou o navio, com medo de dizer que de fato foi um ato divino. Esses especialistas, eles começaram a tentar achar um monte de defeitos no navio. Aí depois, no final, os especialistas entenderam que o navio estava intacto e não poderia ser um navio que poderia afundar assim tão facilmente. Então, eles tentaram de todas as formas negar que era um ato divino, era o próprio Deus que tinha afundado o navio, para demonstrar que o homem, ele é, sim, inferior ao próprio Deus, porque alguém que afronta Deus não pode, como diz o texto de Gálatas, ninguém pode zombar de Deus. Ninguém. Ninguém. Não há um ser humano nessa terra que possa zombar de Deus. E a gente vê quantidade de pessoas, às vezes, que zombam da fé cristã, que zombam das pessoas que são crentes, piedosas, pessoas que são servas de Deus, e são zombadas por sua fé. E a gente vai ver isso aí. Quem abriu em Gênesis 19, vamos estar dando uma lida em Gênesis 19. Eu vou ler o primeiro verso e os irmãos vão lendo assim sucessivamente. O título é: Ló recebe em sua casa 2 anjos. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele.
Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si. E disse-lhes: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou lastrarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. E eles, porém, disseram: Sai daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, e dizendo: Levanta-te, pegue sua mulher e suas 2 filhas, que aqui se encontram, e sai daqui, porque você não mora quando a cidade for castigada. Como? Até Porém, irmãos, a gente está vendo a situação da cidade de Sodoma e Gomorra, que não é uma situação assim tão diferente da nossa. Tão diferente da nossa. A gente está vendo uma situação de uma cidade que, de fato, os pecados da cidade eram tão terríveis que a gente vai observar que um dos versos vai falar que, olha, o verso 11 vai falar o seguinte, olha, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, desde que de modo que se cansaram à procura da porta. Olha o grau de pecaminosidade da cidade. Então não era algo assim que, era uma cidade, nossa, tinha algumas pessoas piedosas. Não, a cidade toda, ela era praticamente a cidade, vamos colocar assim, a cidade do pecado. É a cidade do pecado, pode praticamente considerar essa cidade como a cidade do pecado. E não era algo tão simples assim para Ló. A gente está vendo que Ló, além de tudo, ele foi criticado pelos habitantes da cidade. E aí tá aí o título aí, nem Deus afunda esse navio, é uma pergunta, né? Fui, como eu falei para os irmãos anteriormente, o RMS Titanic foi um navio de passageiros britânicos, operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland and Wolff, em Belfast, na Irlanda. Um navio que foi criado assim para ser um protótipo para outros navios, para que outros navios tirassem ele como modelo, e a gente viu que por uma frase tão infeliz como essa, nem Deus afunda esse navio, e os homens provaram isso. E a gente vai vendo que tem essa semelhança entre a cidade de Sodoma e Gomorra e a semelhança do Titanic. A gente vai ver que o
Titanic morreram muitas pessoas, e assim como a cidade de Sodoma e Gomorra morreram também muitas pessoas por desafiarem algo que não estava no alcance deles. Um exemplo, a gente vai vendo que chegaram 2 estrangeiros, chegam, provavelmente, a maioria dos teólogos entende que isso é chamado de ato teofânico, né, que é o próprio Deus, num ato manifesto como anjo, vai visitar a cidade. E a gente vê que é uma cidade que estava tão em estado de pecado que acontece que eles querem abusar até dos estrangeiros. E Ló, ele faz uma proposta que é uma das propostas que a gente deveria ser um pouco temerosos, olhar um pouco para o texto e não simplesmente entender, ele queria trocar suas filhas com meus caros, isso é um ato que não é um ato assim a ser pensado, ninguém faria isso. Então a gente está entendendo o nível de pecaminosidade da cidade que não era um nível comum. A gente vê o que aconteceu lá no Carnaval, lá no Rio de Janeiro. A gente vê hoje a questão das músicas que são tocadas. São músicas de baixo escalão, são coisas horríveis. E a gente poderia apelidar esse pessoal de descendente da cidade de Sodoma e Gomorra. Porque a situação hoje que a gente vive no século XXI, eu acho que não está tão diferente da situação de Sodoma e Gomorra. A gente vai vendo que as pessoas é como o reverendo Misael, muitas vezes ele prega e ele diz uma coisa que é muito verdade, e às vezes a gente que é mais novo tem que parar um pouco para refletir. Eu mesmo tenho 36 anos, eu tenho que parar um pouco para refletir que antigamente as pessoas tinham uma moralidade cristã. Antigamente, mesmo aquelas pessoas que não iam na igreja, elas tinham uma moralidade cristã. Hoje nem isso, mas as pessoas hoje, quando falam, mas isso é normal, mas isso é comum. E a gente vai vendo que o nível de pecaminosidade para as pessoas já não é tão indiferente tanto quanto comer, almoçar, jantar, tomar um café da manhã, não tem muita relevância mais. Hoje as pessoas, de fato, não se importam mais olhar para si e dizer, nossa, de fato, nossa, cara, que coisa bizarra, né, essas músicas. Não, e a gente vê que as pessoas acham que tudo isso é normal. E a gente vai vendo que não está tendo tanta diferença assim. E ele começa a tratar esse tema com esse título, dizendo, olha, nem Deus afunda esse navio, ou seja, o Titanic afunda, de fato, ele afundou. E assim como a gente vai vendo, observando a vida espiritual de Ló, que já estava meio capenga, vamos colocar assim, estava meio capenga, acaba de afundar de vez, e a gente vai vendo no final desse capítulo que foi assim algo trágico, mas que depois eu achei até maravilhoso chegar nos versículos finais, 35 até o 38, 36 até o 38, e pode parecer até algo ruim falar um pouco sobre os descendentes de Ló, mas depois a gente vai entender como Deus intervém na vida de Ló. Como Deus ele intervém, até mesmo com relação a essa questão de Ló ter gerado esse tipo de situação, a gente vai entender que, de fato, Deus ainda faz algo extraordinário. A gente pode dizer que isso sim é um milagre. E aí a gente vai falar um pouco sobre o progresso de Ló. Meus irmãos, o que vocês acham desse progresso de Ló? Não precisa responder a todo mundo de uma vez, não. Responda um de cada vez. O que vocês acham do progresso de Ló? Foi ruim? Foi bom? Até aqui onde a gente leu. O que vocês acharam dessa questão de Ló? Quer falar, Moisés? Está falando sobre a prosperidade dele? Não. O progresso dele é até aqui na cidade. Até aqui na cidade. O que vocês acharam dessa questão dele estar na cidade? Tudo isso que está acontecendo na vida dele.
os anjos estarem visitando ele, essas falas dele, toda essa perspectiva da vida dele, até aqui no capítulo 19. Começa de uma escolha errada que ele fez, né? Lá atrás. Isso. Ele foi se aproximando cada vez a textos anteriores, mostra que ele foi cada vez mais próximo da cidade, até que ele passou a residir na própria cidade. Agora, um homem que chega a oferecer suas filhas virgens para que os outros se aproveitassem delas, esse homem não tem caráter. Ele tem uma coisa também, que ele, além dele ter escolhido errado, depois ele sofreu, precisou Abraão ter ido lá para resgatá-lo, e mesmo assim ele não aprendeu a lição, né? Ele continuou ali. Ló, ele parece aquele tipo de criança que quanto mais o pai vai corrigindo, vai fazendo coisa pior ainda. Aquele tipo de filho. Eu lembro que, às vezes, eu comento aqui com a minha esposa, a gente brinca até, eu falo a questão minha, dos meus irmãos, né? Que a gente apanhou muito quando era criança, apanhei muito quando era criança, mas assim, eu fui entendendo por que minha mãe fazia isso. E hoje, assim, eu agradeço a Deus pela vida dela, que ela me corrigiu muitas vezes, e Deus, através da vida dela, não me deixou ser alguém pior do que eu poderia ser. E enquanto isso, os meus irmãos, quanto mais eram corrigidos, parecia que faziam coisas piores. E a gente parece que está vendo isso, que é o que está acontecendo na vida de Ló. O autor começa nos dando um panorama sobre a questão de Ló e a cidade na qual ele e sua família habitavam. Ao longo dos últimos capítulos, acompanhamos o progresso de Ló. Isso está no livro. Inicialmente, ele era um homem rico, próspero demais para habitar no mesmo lugar que Abraão. Quando se separaram, ele escolheu o lugar aparentemente mais promissor para viver. Porém, esse lugar ficava apenas à beirada da terra prometida, ou talvez até fora dela. E ainda mais, ele rapidamente passou de viver perto de Sodoma para viver em Sodoma. Foi aquilo que o presbítero Moisés acabou de dizer. Uma pessoa que era um estrangeiro na cidade, agora está sendo um habitante da cidade. É aquele famoso dito que a gente sempre faz, aquele paralelo que a gente sempre faz. Entre o ser e o estar, a diferença entre o ser e o estar. Ele não era um habitante de Sodoma, ele era alguém que estava ali na cidade e daqui a pouquinho passou a ter praticamente o que Moisés, o escritor de Gênesis, está nos dizendo olha só, uma pessoa que era da família da aliança, ele só habitava, a gente está vendo que desde Gênesis 13, como Moisés mesmo bem disse, a gente está vendo desde Gênesis 13, o progresso de Ló não tem sido o melhor progresso a ser visto. É um dos piores progressos a ser visto. É algo que uma pessoa que chega ao ponto mesmo de oferecer as filhas é algo que não é comum alguém fazer isso. Já pensou em entregar os próprios filhos para bandidos? E o que me assusta, né? Oi. Deixa eu só, desculpa te interromper. Pode falar, Marcelo. É só porque essa passagem aí dele oferecer as filhas, eu tenho visto de uma forma diferente. Né? Olhando todo o contexto, uma das grandes acusações contra Sodoma era o desrespeito que eles tinham contra os estrangeiros, os forasteiros, né? A questão da hospitalidade. Sim. Né? A gente percebe ali que Abraão recebeu bem aqueles anjos, e não foi só porque eram anjos, mas era porque era um costume da época a questão da hospitalidade. A gente já viu isso várias vezes na Bíblia, e até hoje os judeus têm essa. Na época de Jesus também, né? Tinha aquele ensino de receber bem os estrangeiros, aqueles que vinham, né, hospedar as pessoas de fora. Né? Então, eu vejo que nessa questão das filhas,
Eu entendo que isso aí é um resquício da educação que ele teve enquanto conviveu com Abraão, né? Daquele traço cultural de receber bem as pessoas que visitavam, né? O que era hóspede na tua casa tinha tratamento de rei, isso era um costume. Então, para que aquelas pessoas de Sodoma, eu li algumas coisas, né, que falam que um dos grandes pecados que eles praticavam era o desrespeito ao estrangeiro, ao hóspede. Eles não tinham nenhum respeito, né? Então, eu vejo aí que quando ele ofereceu as filhas, ele o fez tentando fazer com que os hóspedes de suas casas fossem respeitados, né? Que as pessoas não abusassem daqueles que estavam dentro da casa dele, e chegou até ao ponto de oferecer as próprias filhas. Então, nesse aspecto aí, eu tenho uma visão um pouco diferente do autor do livro. É óbvio que ele é um especialista em Velho Testamento, né? É da ótica dele. Eu não tenho acesso nenhum ao texto original, né? À linguagem original, mas, assim, pela forma com que ele expressou e pelo que eu andei lendo, né? Eu não censuraria Ló por ter oferecido as filhas, porque era uma ação desesperada para tentar evitar, né, que os demais moradores lá de Sodoma abusassem daqueles que estavam dentro das suas portas, dentro da sua casa. Eu só queria registrar que, não sei se estou certo ou não, mas eu lendo aí a lição e algumas outras coisas, eu sempre fiquei com essa impressão de que nesse ponto aí Ló não errou, né? Ele simplesmente aplicou um princípio que era um traço cultural marcante da época, né? De Abraão e de todas aquelas pessoas que viviam ali naquela região. E no mais, eu concordo que realmente ele se equivocou na hora de optar por viver em Sodoma, porque a terra ali já havia sido prometida a Abraão. Ele não poderia se associar com aquelas pessoas, né? De querer viver com alguém que em algum momento seria expulso daquela terra, porque ela era fruto da promessa de Abraão, né? Era só isso que eu queria falar, porque me chamou a atenção essa questão aí das filhas. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque assim... Eu também penso como o Marcelo. Eu acho que foi num momento, talvez assim, de desespero mesmo, para ele salvar os homens que eram anjos de Deus, que ele fez. Eu também penso como o Marcelo. Porque devemos entender o seguinte, meus irmãos, como Moisés bem disse, uma falta de caráter, uma coisa nunca vai justificar a outra. A gente está falando sobre anjos que até mesmo os próprios anjos tiveram que puxar o próprio Ló para dentro da casa. Eles tiveram que tomar essa atitude, ou seja, Deus intervindo mais uma vez salvando Ló e toda a sua casa. Toda a sua casa. Dito isso, a gente vai vendo que, de fato, a cidade era uma cidade tão complicada, tanto quanto. Porque o que me deixa mais pasmo é o verso 11, que fala desde o menor até o maior. Então, vamos ter a perspectiva que não tinha só ali adultos. Imagina o que os seus adultos estavam ensinando para suas crianças. Como a gente vê muitas vezes hoje, os pais de hoje, o que a maioria, aqueles pais que não têm, de fato, um olhar redentivo para a vida, para o trabalho, para o que seja música, para o que seja tudo, para o que representa a vida, de fato, a gente vê que são pais que, além de serem depravados, eles passam essa depravação para os próprios filhos, com músicas infames, músicas muito pesadas, que eu acho que nem adultos suportam ouvir esse tipo de música, a qualidade de música que hoje é produzida. Eu estava vendo esses dias atrás, aquele cantor, o Milton Nascimento, ele falando que os cantores hoje, os músicos hoje não conseguem produzir boas músicas, não conseguem produzir músicas de qualidade, não conseguem produzir... E a gente vê, no contexto até mesmo de filmes, a gente vê que a maioria dos filmes hoje são filmes muito terríveis, muito terríveis. Filmes fazendo apologia. Meus irmãos, o Marquinhos vai encerrar aqui? Não, peraí. Ele vai dar mais tempo, pode ir. Sim. E a gente vê que a qualidade hoje de filmes está muito horrível. Está muito horrível. Eu gosto muito de filme, eu assisto muito filme.
Aí a gente vê que a qualidade de filmes hoje é horrível. Eu estava vendo um filme chamado Silêncio da Morte, que era um filme até um pouco de terror, e chega um episódio do filme, chega uma etapa do filme, em que tem lá os religiosos e o rapaz começa a oferecer a palavra de Deus para ele, e ele fala assim, não, eu não quero. E isso faz parte também da nossa realidade, do nosso cotidiano. A gente às vezes prega o evangelho para alguém e alguém sempre está sendo recludente. A pessoa que está ouvindo nunca quer ouvir a mensagem do evangelho. E a gente vai ver que acontece isso até mesmo com os genros de Ló. No final do verso 14, está escrito assim, ó, acharam, porém, que ele gracejava com eles. Tá contando a piada. Alguém vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Então a gente vai olhando o prisma de toda a situação da vida de Ló e das suas filhas, da sua família, na realidade, até mesmo a sua mulher ainda estava presente, que depois a gente vai ver o que acontece com a sua mulher. Não é algo normal. Então a gente vai vendo que tudo isso que estava vindo acontecendo era de fato, eu não queria falar isso não, mas é uma expressão, acho que até um pouco relevante, que é aquele famoso efeito borboleta. O cara fez uma escolha, e essa escolha repercutiram de tal forma na vida dele, que agora a gente vê o desenlace que está acontecendo na vida de Ló. Então a gente vai ver que esse progresso da vida de Ló, eu coloquei Jó, mas não era Jó, era Ló, viu? E esse progresso na vida de Ló não é um dos melhores progressos a ser vistos. E aí a gente vai continuar lendo aí, a partir do verso 15, tá, meus irmãos? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, levanta-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo. Disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela. Pois nada posso fazer enquanto você não houver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Aí, meus irmãos, a gente está vendo aí, vamos parar por aí, que essa é a hora de correr. Existe um momento na vida que não podemos pagar para ver. Encarar situações e acharmos que sairemos vitoriosos. Existem momentos que a fuga é a melhor alternativa. José fugiu da esposa de Potifar, e Paulo fugiu de ser perseguido por alguns que queriam vê-lo morto. Então, esse negócio de dizer que melhor um covarde vivo, não, nessa hora a gente tem que ser sábio. Tem que ser sábio. É nessa hora que a gente tem que demonstrar sabedoria, que não é toda a situação que a gente pode encarar. Não é toda a situação que a gente pode dizer, não, eu encaro, eu sou
pessoa responsável, eu consigo encarar. Não. Pecado a gente não brinca, pecado a gente não fica fingindo que é o Hércules. A gente não pode tentar admitir que a gente consegue fugir. A gente consegue, perdão, a gente não pode dizer que a gente pode encarar. Vai ter situações que a gente vai ter que, de fato, correr. Correr como o próprio Deus, aqui nessa questão aqui, os anjos, né? Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. O próprio Deus foi empurrando ele, meu filho, você tem que salvar a tua vida. Você vai ter que salvar a tua vida, porque se você continuar nessa cidade, a cidade vai ser destruída junto com você, porque essa cidade aqui já caiu no julgamento de Deus. A ideia de encarar o seu pior inimigo de frente muitas vezes não dá certo. Imaginemos por alguns instantes que encaremos situações nas quais não havia saída. Encarar não é a melhor opção. Não é necessariamente sobre a questão de ser covardes. É a questão de ser sagazes, de estar sempre atentos ao que acontece. Nesse trecho, sobre a hora de correr, o escritor diz: o machado já tinha começado a descer. Ló estava relutante em deixar Sodoma. Antes, porque achava que o custo seria grande demais. Agora, ele tinha de sair se quisesse salvar a sua vida. Muito embora isso lhe custasse tudo o que possuía, saia ou morra. Isso é o que acontece com os nossos planos de segurar uma fatia do mundo. Eles são uma espécie de tiro pela culatra. Ainda até o reverendo Misael disse isso sobre esse termo no culto passado. Acabamos atingidos por nosso próprio disparo. Ló estava prestes a descobrir a verdade do velho ditado: você não pode levar o mundo com você. Aí agora tentar, como estava aqui no final do verso 14, no final do verso 14, não, todo o verso 14, ele tentou alertar os seus genros sobre a destruição da cidade. Os seus genros acharam que, de fato, ele estava contando ali uma piada ali. Ele estava simplesmente contando uma piada, e a gente está vendo que não é bem isso. A gente está vendo que é uma situação muito séria. Agora, pensa nos homens que estavam no Titanic. Tinha um livrinho do Orlando Boyer, contando sobre um episódio no Titanic que tinha um evangelista lá dentro do Titanic, que no meio, que o navio afundando, e ele pregando o evangelho para as pessoas que estavam ali dentro. E ele avisando para as pessoas: olha, receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus. Imagina a situação, o desespero do Titanic e as pessoas se agarrando em si mesmas. Em si mesmas. As pessoas agarrando os seus bens. A gente vê isso até mesmo no filme Titanic, gravado pelo Leonardo DiCaprio. E tem uma outra versão do Titanic também que mostra a mesma situação, pessoas se agarrando ao dinheiro, a tudo que possuíam, aos bens materiais. E, de fato, toda a situação sendo tocada. A gente vê que até mesmo na versão do Leonardo DiCaprio, a gente vê que aquela orquestra que está sempre tocando música, eles, no final, eles tocam um hino. Agora, não me lembro agora qual é o hino, mas eles tocam um hino. Quero estar mais perto. Isso, obrigado, Moisés. E a gente vê que até mesmo nessa situação as pessoas não têm um reflexo do que está acontecendo. A gente vê que as pessoas não começam a analisar: rapaz, nós estamos aqui tudo perdido. Precisamos recorrer a Deus. Medidas extremas pedem medidas mais desesperadas ainda? Não. Tem um filme que chama Um Toque no Coração. Um dos personagens, que é uma moça, ela olha para o rapaz, e ele é um rapaz empresário que está para contratar um menino do beisebol, para o beisebol. E o menino, ele é um rapaz convertido ao cristianismo. E o que acontece com ele é algo extraordinário, porque ele não era só um bom atleta, ele era de fato alguém dedicado a Deus. A moça ainda no filme fala, ele não é só um bom jogador de beisebol,
ele também, ele de fato é uma pessoa que compõe poesia, ele é uma pessoa que ora a Deus, ele é uma pessoa, de fato, um crente. O que você está tentando fazer, isso é surreal. E ela para e olha para ele um momento, olha, quando você estiver cavando, faça uma coisa, já sei, continue cavando. E ela fala, não, olhe para cima. E a gente está vendo a situação de Ló aí, e é uma situação que é um pouco complicada na vida de qualquer... Eu acho que a Maria Lúcia e o Marcelo falaram, eu acho que tem até um pouco, tem certa relevância, porque é uma situação a qual a gente não está se encontrando, mas eu acho que qualquer um de nós faria isso, ou até, não sei, o desejo do nosso coração, como anda o nosso coração, né? Entrava aquela velha questão, a gente não sabe como a gente se comportaria, se como Ló, ou se até pior do que Ló. Se até pior do que Ló. E a gente está vendo que na hora de correr, é necessário, de fato, obedecer aquilo que Deus está falando para ele. Não simplesmente porque Deus está falando para ele, mas, de fato, é a voz de Deus falando para ele. Olha, meu filho, você tem que correr, porque agora eu vou destruir a cidade. E não é uma coisa muito fácil de ser ouvido, porque ele estava ali instalado na cidade, parece que, mesmo em toda essa situação, que parece que para ele era uma situação confortável. E a gente vai ver que não é bem assim. Essas são... deixa eu colocar aqui, onde parei. No parágrafo 2, da página 88, diz: você já sentiu urgências em assuntos espirituais? Você transmite essa urgência quando fala com seus amigos e familiares sobre as coisas futuras? Eles sabem que você está falando sério sobre a eternidade? Eles sabem que você apostou tudo na realidade da ira vindoura e da salvação oferecida em Jesus Cristo? A gente está vendo que isso aí são perguntas tão sérias que a gente acha que, Jesus... muitas vezes a gente não para analisar que a vinda de Cristo pode ser hoje ou pode ser amanhã, e algumas pessoas vivem como se Jesus não voltasse. Se a pregação do evangelho não fosse tão séria assim, a pregação do evangelho é séria. Todo domingo a gente está ansioso para ouvir o sermão, porque, de fato, a nossa alma anseia estar com Deus. E a gente tem que parar para analisar nesse contexto, que o dia de amanhã a gente não sabe se o Senhor há de retornar, não sabe se hoje, será hoje, ou daqui 15 segundos. É o velho sermão escatológico. A gente nunca vai saber quando o Senhor há de retornar. E a gente tem aí o peregrino relutante. Como a gente chegou até aqui, a gente está vendo essa trajetória toda na vida de Ló, que ele passa por essas dificuldades todas, e, de fato, ele é um dos peregrinos que a gente vê aí essa estátua aí, alguém que, de fato, está triste, alguém que, de fato, parece que está meio com uma situação meio complicada ali de deixar a cidade. De deixar a cidade. A gente vai ver que depois, quando a cidade está sendo destruída e Deus fala para ele, vai para o mais longe possível, a gente vai ver que ele vai para um lugar ali quase próximo da cidade. Ele não quis se afastar tanto da cidade. Nós ouvimos sempre dizer em nossos sermões que somos peregrinos. A melhor forma como podemos definir a nossa caminhada diante de Deus, a nossa vida corandeu, ou seja, uma vida diante de Deus. Somos todos peregrinos. Assim como aconteceu com Ló, todo esse processo, às vezes a gente também é um peregrino relutante. Às vezes o sermão do domingo, às vezes não está equalizando na nossa vida durante a semana toda, e às vezes a gente... Eu vi um jovem me dizer uma coisa, ele falou, olha, eu já tinha ouvido sermões e eu achava que aquele pregador, ele estava, como diz o jovem, né, ele é um rapaz jovem, e ele estava dizendo para mim, eu achava que aquele pregador, nossa, esse pregador está viajando na maionese. E ele veio me dizer agora, depois assim, da maioridade, agora ele foi falar o seguinte, olha, eu fui entender que aquilo que o pregador falava eram conselhos de Deus para mim. Eram conselhos de Deus para mim.
Então a gente vê que muitas vezes a gente sai da igreja, sai do culto ali, às vezes nem pensando do que foi pregado. Não sai nem refletindo do que é pregado. E a gente acha que é uma coisa normal, acha que é uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida. Não, na realidade, todo o conselho de Deus é para a nossa vida e Deus está cuidando de nós com todo o carinho possível. Tendo dito tudo isso, também é preciso acrescentar que não é o comprometimento que salva, mas o Senhor. Olhe para Ló. Mesmo com enxofre caindo ao seu redor, ele ainda era um peregrino relutante. Ele foi totalmente incapaz de cumprir as condições que o Senhor havia estabelecido para a sua salvação. Ele reclamou que não podia fugir para as montanhas e pediu uma ampliação da graça de Deus. É onde a gente vai ver aqui, eu vou ler aqui rapidamente, e a gente vai ver como isso se desdobra na vida de Ló. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou. Eu estou lendo a partir do verso 23. Quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao mesmo tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então a gente está vendo que, de fato, ele é, de fato, um peregrino relutante. Ele é alguém que está relutando para deixar a cidade, e o próprio Deus, praticamente Deus está empurrando Ló para o próprio Deus está empurrando Ló e a sua família para fora da cidade. A gente não pode, como estava no outro slide, estava escrito hora de correr. Não adianta a gente achar que pode encarar certas situações, a gente tem que correr, e a gente precisa entender que toda vez que a mensagem ela é pregada para peregrinos relutantes. Para peregrinos relutantes. E, de fato, a gente luta, a gente tem vários tipos de luta, mas a pior luta que a gente encara é a luta contra a nossa carne, contra o nosso eu, o nosso ego. Por isso que Paulo ele vai alegar que a nossa transformação ela é de glória em glória, ou ela é transformada de fé em fé. É algo que a gente não pode simplesmente parar para analisar, olha, não, eu sou uma boa pessoa, eu consigo obedecer a Deus. Não, quando a gente diz que consegue obedecer a Deus, a gente não consegue obedecer a Deus. A gente é, de fato, alguém que está em processo de transformação. Somos justificados e santificados. E a gente reluta, a gente fica o tempo todo lutando contra o próprio Deus. O tempo todo. E a gente vê que a caminhada diante de Deus não é uma caminhada muito fácil. Tendo dito tudo isso, também é preciso acrescentar que Ló não é o comprometimento que salva, mas o Senhor. E aí vai. Ele seria relutante em abandonar completamente os caminhos mundanos das cidades atrás de si. Ele ainda tinha de ter uma cidade terrena, mesmo que fosse apenas uma cidade pequena, para tornar a vida suportável. Que descrição miserável ele apresenta. Mas veja também, quanto Deus é paciente e misericordioso. Deus atrasou o momento da destruição para que pudesse salvar o pobre e o acomodado Ló. Por causa de Abraão e por causa de sua intercessão em favor de Ló, ele não foi destruído. Nos capítulos anteriores, a gente vai ver que Abraão intercede pela vida de Ló,
um tio rogando. É muito importante esse trecho, porque a oração do povo de Deus em favor do povo de Deus, os da família da fé, intercedendo pelos da família da fé, é muito importante. A gente vê mesmo isso acontecendo no grupo da igreja. Tem ali algumas notícias ali que às vezes nos deixam assim um pouco triste, mas quando vem aquelas notícias, olha, tal pessoa foi curada, a gente se alegra muito, a gente fica muito contente, a gente fica muito feliz. E por causa dessa questão de Abraão ter orado, Abraão ter orado por Ló, a gente vê que Deus poupa a vida de Ló, desse peregrino relutante que estava, de fato, lutando para não sair da cidade. Até mesmo para habitar em Zoar, uma cidade tão pequenininha, mas tão próxima de Sodoma. Pensa na situação. Deus querendo livrar o sujeito de uma cidade pervertida, ou o cidadão ainda simplesmente querendo habitar numa cidade que ficava próxima. Uma cidade que ficava próxima. Aí a gente vê que, de fato, é uma relutância muito grande por parte de Ló. Enquanto Deus ele é misericordioso, enquanto Deus ele salva Ló e toda a sua família, a gente vê que isso também se reflete na vida da esposa de Ló, que foi convertida ela se converte numa estátua de sal, no verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A gente não sabe o que acontece com os sentimentos dessa mulher, o porquê, mas na nota de rodapé da Bíblia de Genebra está assim: a morte da mulher de Ló é uma importante lição contra a hesitação quando o julgamento de Deus está próximo. Sal no mundo bíblico, um lugar aspergido com sal, estaria condenado à esterilidade e desolação perpétuas. Esse acontecimento deve ter aguçado a imaginação dos leitores originais. Os depósitos de sal no Mar Morto, os quais devem ter sido associados a esse acontecimento, eram bem conhecidos pelos israelitas que seguiam Moisés em direção à Terra Prometida. Ou seja, pensa aí numa situação que acontece com essa mulher quando ela olha todo o julgamento de Deus, e de fato há uma relutância até mesmo por parte dela. E a gente vê que o sal, dentro do contexto bíblico, ele é sinal de esterilidade. A própria Bíblia está dando essa descrição, e a nota de rodapé da Bíblia de Genebra está nos ajudando a entender o que isso significa. Uma mulher que olha para a cidade, olhando, não sei se ela estava com saudade da cidade sendo destruída, é uma situação muito complicada. E aí a gente vê que, de fato, Deus ele tira lá toda a sua família, e a gente vai ver o que acontece depois. É tentador sermos arrogantes e pensar que somos melhores do que Ló. Isso aqui quem está falando é o autor do livro. Mas será que somos mesmo? Somos menos acomodados que eles? Somos menos ligados às coisas desse mundo? Não somos salvos por sermos sábios ou mais santos que outros. Nem porque Deus nos considere seres humanos acima da média. Como Ló, nem mesmo temos força para escapar direito. E isso é uma dura realidade, porque a maioria das vezes a gente cai em pecados tão triviais, pecados são sem importância, que é uma situação complicada. A gente passa uma vida de conversão relutando, a gente passa lutando com Deus nos chamando a atenção, Deus nos provocando, dizendo, olha, meu filho, o caminho que você está traçando está totalmente errado. Tanto é que a gente vai todo domingo ouvir o sermão, e Deus tem sempre repreendido a quantos amam. Através do sermão, através de alguma conversa com alguns irmãos que a gente tem, e Deus tem sempre nos abençoado desta forma. A gente vê no livro do John Bunyan, quem leu o livro de John Bunyan, um dos livros mais vendidos no mundo, que é o Peregrino, e a gente vê que a trajetória do peregrino não é uma trajetória fácil.
ele passa por uma das cidades chamada Feira das Vaidades. E na Feira das Vaidades, ele e o fiel são capturados. São capturados. E a gente vê a situação do que acontece com o fiel, por eles passarem pela Feira das Vaidades. E estava lendo algumas coisas e lembrei logo do início de Eclesiastes, que diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vapor, tudo que passa na nossa vida, a gente tem que entender que tudo é algo efêmero, não é algo eterno, não é algo que vai ser para toda a nossa vida, que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Existem coisas que a gente fica querendo, mas são coisas que não fazem parte do nosso cotidiano. E somos, de fato, peregrinos relutantes. O juiz de toda a terra age. E a gente está vendo aí como Deus ele fez justiça e juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Esse é um dos temas muito caros à igreja, falar um pouco sobre o juízo de Deus. Falar um pouco sobre esse conceito do juízo de Deus. A forma como Deus julga, a forma como Deus age. A gente vê até mesmo o pessoal falando essa expressão: só Deus pode me julgar. Uma vez falaram, acho que isso para o Leonard Ravenhill, falaram para ele: olha, só Deus pode me julgar. E o Ravenhill respondeu da mesma forma: olha, mas você não tem medo disso? Se só Deus pode te julgar, você não tem medo disso? Cada vez que a gente prega o evangelho para alguém, é Deus julgando essa pessoa. Não somos nós, porque quando a gente fala que, olha, somos todos pecadores, isso está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia. Lá em Romanos 6, Romanos 3, vamos dizer isso. Somos todos pecadores. Não adianta as pessoas quererem dizer o seguinte: mas isso aí é uma mensagem do passado. Isso aí faz parte de outro contexto. Isso aí não tem nada a ver com a gente. Na realidade, não. A mensagem do Evangelho ela é tão atual quanto qualquer notícia da manhã. E o juiz de toda a terra age. Na manhã seguinte, Abraão voltou ao local de intercessão para ver o que tinha acontecido a Sodoma e Gomorra. Ele duvidara da disposição final de Deus em julgar. Será que ele esperava um milagre de última hora que produzisse arrependimento, como que aconteceria em Nínive, nos dias de Jonas? Um Deus de graça realmente destruiria em Nínive nos dias de Jonas? Um Deus de graça realmente destruiria suas próprias criaturas, por mais ímpias que fossem? Um olhar para a nuvem de fumaça densa, escura, deu a resposta a Abraão. Essa era a resposta que Abraão já conhecia, pois ele mesmo tinha dito: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. E Abraão, naquele diálogo com o próprio Deus, naquela intercessão que ele faz para Ló, ele fala isso: olha, não me faria justiça o justo juiz de toda a terra? E, de fato, Deus ele fez justiça. Porque a cidade estava tão devastada pelo pecado, que era necessário a cidade ser julgada por Deus. Não havia outra forma de tirar Ló e toda a sua família de lá. Não tinha, vamos dar o jeitinho brasileiro. Não havia o jeito brasileiro. Havia, de fato, o jeito divino de resolver a situação. A palavra juiz aparece mais de 40 vezes na Bíblia. O dicionário define, o Marcelo que é juiz, sabe muito bem disso. Significado da palavra juiz, substantivo masculino, magistrado que tem por função ministrar a justiça, pessoa que serve de árbitro em alguma pendência ou competição. Nome dado aos chefes supremos dos hebreus, até a instituição da realeza, juiz de direito, juiz togado, magistrado que julga em uma comarca, segundo as provas nos autos, juiz de paz,
antigo magistrado, eletivo, a quem competia o julgamento. Todas essas palavras definem o que é um juiz. E o C.S. Lewis, ele escreve assim. Lewis diz: se há um pensamento que faz um cristão tremer, é sobre o juízo de Deus. O dia do juízo é aquele dia da ira, aquele dia terrível. Oramos para que Deus nos livre na hora da morte e no dia do juízo. Quando Deus se levanta para julgar, ele o fará para salvar todos os oprimidos da terra. No caso, nós somos os oprimidos da terra. A gente vê que às vezes as pessoas são muito injustas nas suas acusações contra a igreja, falar que a igreja está envolvida em muitas coisas. A gente vê que tem pessoas que fazem associações a todas as igrejas, um exemplo é caso de corrupção em outras igrejas, em outras denominações. Aí a pessoa fala o seguinte: nossa, mas a igreja ela é corrupta, né? Não é a igreja que ela é corrupta. A gente vê que o coração humano é corrupto. A igreja, ela não é corrupta. Eu vi uma vez uma mensagem do Paul Washer. O Paul Washer, ele diz o seguinte, ele fala, chamando atenção para jovens pregadores que às vezes utilizavam termos pesados para se referirem à igreja, dizendo que a igreja é uma prostituta. O Paul Washer diz o seguinte: olha, a igreja é a noiva de Cristo. Quando você está chamando a noiva de Cristo de prostituta, você tem que ter medo disso, porque ela é a noiva de Cristo. E o juízo de Deus cai sobre esses. Todas as pessoas temerosas, indefesas, cujas injustiças nunca foram corrigidas. Quando Deus acusa juízes terrenos de julgamentos injustos, logo em seguida diz a eles que entendam que os pobres têm direitos. Sendo assim, o juiz justo é principalmente aquele que corrige uma injustiça em uma causa civil. E a gente está vendo o que está acontecendo aí na cidade de Sodoma. A cidade inteira, a cidade toda. Ló não era da cidade, ele era um habitante, estava morando na cidade, ele não fazia parte, não era um conterrâneo da cidade. Ele era alguém que foi lá para habitar lá. E no seu progresso, é um cidadão muito complicado aí, que está vivendo uma situação mais complicada ainda. Mais complicada ainda. E Deus, de fato, teve que agir e teve que manifestar a sua justiça. A sua justiça. Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, viu? Falar alguma coisa, Moisés? Não? Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Não. Manda bala aí. A gente vai ver que é um novo Ló. Depois de tudo isso que ele passou, será que a gente está vendo aí um novo Ló? Será que a experiência, tudo isso que passa na cabeça dele, tudo isso que está acontecendo nesse cenário todo, meus irmãos, quando eu comecei a elaborar a aula aí, eu comecei a olhar e falei: meu Deus, que filme de terror. Isso parece um filme de terror, um drama sem fim que não parece que não tem um final feliz. Será que tudo isso que está acontecendo, ele é agora uma nova pessoa? E ele coloca nesse tópico, eu acho muito interessante, ele coloca até uma pergunta: um novo Ló? Olha na cara do cidadão desconfiado. É um novo Ló aí? Depois de tudo isso que aconteceu com Ló, teremos um novo Ló depois de várias experiências, desde ser capturado e resgatado por anjos, e aqui escrevo com A maiúsculo, por esse chamado de ato teofânico, é a presença do próprio Pai, Filho, intervindo em resgatar o próprio Ló e sua família. Mas será que depois de toda a experiência, desde Gênesis 13, desde lá de trás, meus caros, são 6 capítulos tratando sobre o progresso da vida de Ló, será que ele tem aprendido separação com seu tio, escolhas de ir para um lugar errado? Depois foi capturado, não só com a família, mas com todos os seus servos e servas, e agora chegando em um ponto muito sensível da história de um homem que se vê ao ponto de entregar suas filhas
para serem abusados até pelos moradores da cidade. Agora, cabe nos fazer a pergunta, teria Ló mudado? Teria ele aprendido com a lição? Melhor dizendo, a melhor lição de que, na maioria, os nossos desejos não estão alinhados com os desejos do próprio Deus. Ou seja, a gente vê que está sendo revelado um coração ainda muito mais pecaminoso. Muito mais pecaminoso. Desde o início, deveria haver um ponderamento por parte desse personagem que tem a sua história vivida, parecendo com aqueles dramas que vemos, que parece que o sujeito vai sair vencedor. Contudo, não foi assim que aconteceu. O autor diz, Ló foi reformado por sua experiência de juízo? Dificilmente. Você pode levar Ló e suas filhas para fora de Sodoma, mas é muito mais difícil tirar Sodoma deles. E a gente vai ver isso a partir do verso 36 até o verso 38. Quem pode ler o verso 36 até o verso 38, meus irmãos? Vou ter que dar uma pulada. 36? Isso. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho que lhe chamou Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. A gente está vendo aí que elas acharam que não tinham mais pessoas no mundo, porque elas olham ao redor e nos versos anteriores elas começam a tramar um plano, vamos colocar assim, um plano macabro, porque duas filhas que chegam ao ponto de achar que a humanidade acabou e que só tem o seu pai ali para ser o reprodutor, a gente vê que elas acabam traçando um plano mais terrível e que a gente vê que isso acontece nos nossos dias ainda. A gente vê casos de abuso infantil em que meninas de 11 anos, de 10 anos, acabam ficando grávidas dos seus próprios familiares. Seus próprios familiares. A gente vê que é uma situação... E a gente vai ver que dessa experiência que aconteceu com Ló, nesse finalzinho, a gente vai ver que dessa experiência de Ló, Deus ele interveio e através dessa experiência Deus, ele abençoa um dos descendentes de Ló. Podemos perceber o quanto essa família tinha perdido a noção de pacto. O quanto estavam longe do Deus desse pacto. Ao saírem da cidade de Sodoma, vemos uma mulher olhando para a cidade, como se estivesse com saudades dessa cidade tão depravada, e essa esposa agora vira uma estátua de sal, e temos agora duas filhas com um pensamento único e bizarro, dormir com o pai para gerar descendência. Achando que não havia mais ninguém no mundo, já que Deus julgou os pecados de uma cidade que milhares de anos depois é citado quase 50 vezes. E lembrando sempre desse fato, e até o nosso Senhor Jesus menciona a cidade como sinônimo de juízo. A gente vai ver que isso repercute lá no Novo Testamento, o próprio Jesus falando sobre a questão da cidade de Sodoma. O próprio Jesus falando. Como dito anteriormente, temos a história de um homem que, ao olharmos para ele, achamos que fazemos diferente dele. E é onde está o nosso equívoco sobre como não fazemos muito diferente dele e de sua família em muitas ocasiões. Muitas ocasiões. A gente vê que não é tão diferente, às vezes, o que a gente está vendo no contexto da realidade. Famílias que, às vezes, perdem o olhar para as coisas redentivas da vida, a gente vê que famílias que são destruídas, famílias que antes eram cristãs e que agora perderam o olhar para a graça divina, melhor dizendo assim, pessoas que se endureceram o coração, que às vezes as experiências são tão traumáticas que a gente vê que eu estou tentando achar alguns termos, mas
É complicado falar nessa situação, a gente não está no lugar deles, mas pensa famílias que às vezes deixaram, como o pastor Misael pregou no culto de domingo passado, falando sobre Hebreus 6. Sobre Hebreus 6. E, de fato, é algo que tem sempre nos chamar atenção. Será que Ló ele foi modificado por toda essa experiência? Será que tudo isso serviu como aprendizado na vida de Ló? Será que agora a gente vê agora o novo Ló e a gente está vendo que no final que não. Nesse finalzinho aí do verso 36 até o verso 38, a gente viu que não é bem assim. Mas, como temos aí esse texto finalzinho aí, do verso 36 até o verso 38, alguém abra em Ruth 1 ao 4, por gentileza? Ruth 1 ao 4. Pode ler quem achou. Ruth 1 ao 4. Precisa ver se alguém está sem o microfone. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Olha só, meus irmãos, a gente viu aí que no final dos versos 36 até o verso 38, houve essa situação na vida de Ló, e o próprio Deus interveio, e desses descendentes de Ló, um dos descendentes, que a gente aí vê que é a avó de Davi, que é Ruth, e de Ló veio Ruth, e de Ruth veio Davi, e de Davi veio o Messias. Sempre vai haver esperança, até mesmo para o pior dos pecadores. Sempre vai haver esperança. Pode ser que não seja algo muito fácil. Alguém abre aí Mateus 1, 5 ao 6. Tinha uma música do Diante do Trono que eles cantavam a esperança para o perdido, como árvore cortada. É uma música muito bonita. E a gente viu que, apesar dos pesares, de tudo isso que aconteceu, de Ló não ter apresentado características, muito boas características, a gente vê que um dos descendentes de Ló trouxe de fato a esperança para o mundo. E que é através da vida de Ruth, que foi gerado Davi, que veio o nosso Messias. Quem achou em Mateus 1, 5 ao 6 pode estar lendo. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. E a gente viu aí que através... Não estou dizendo que Deus ele vai corrigir, Deus ele vai pegar todo o erro nosso, não. De fato, ainda, a oração de Abraão sobre a vida de Ló ainda era algo muito forte. Um servo fiel orando por uma pessoa que, de fato, era uma pessoa difícil. Que Ló, a gente está vendo aí todo o capítulo de Gênesis 19, uma pessoa um pouco difícil, um peregrino relutante. E a gente vê que nos atos finais da sua vida, ele não pratica algo muito bom. Não pratica algo muito bom, não. Mas que Deus pega essa situação e abençoa a sua descendência. E que, através dessa descendência, foi gerado Ruth.
em que Ruth era moabita, em que gerou Davi. E a gente viu que Davi foi um dos melhores reis de Israel. E aí, meus irmãos, a gente chega à conclusão que... Conclusão e aplicação, né? A gente vai vendo que não é um pouco... O que o escritor me chamou a atenção foi os parágrafos ao qual ele dizia o seguinte: olha, nós não somos muito diferentes de Ló. Isso é uma realidade. Infelizmente, a gente às vezes passa a vida como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse estado normal. E a gente às vezes acaba aceitando muitas coisas desse mundo. A gente parece que está virando habitante da cidade, a gente passa a ter a esperança nesse mundo. A gente acha que esse mundo tem o melhor a oferecer, sendo que na realidade não, o mundo ele tem os efeitos da queda. Mas pela graça comum de Deus, o próprio Deus intervém nesse mundo. E a gente tem que olhar para toda essa história. É uma história que eu achei assim, um tanto triste, né? Que eu achei um pouco complicada. Mas quando eu olhei para esses versos finais, eu vi que Deus abençoou a vida de Ló através da vida de Ruth. Não que Ló saísse vitorioso, não. Foi uma história triste, um final triste, mais triste ainda. Um final muito mais triste ainda, em que o pai, ou em que as duas filhas embriagam o pai para gerar descendência. Para gerar descendência. Uma esposa que tinha um coração voltado para uma cidade, a gente está vendo que todo o trajeto da história dele, tudo isso simplesmente porque ele quis se desvencilhar de Abraão. E a gente vê, essa semana eu estava vendo uma pessoa, colocou no Facebook, para que o pessoal orasse por um amigo que apostatou da fé. E ele falou: olha, eu gostaria que pedisse oração por esse amigo. A gente lembra de um... Assim que eu entrei na igreja, teve um casal que também saiu da nossa igreja e foi para a igreja católica. Uma vez perguntaram para Simone Quaresma a respeito desses cristãos que estavam saindo da igreja ortodoxa, ou seja, da igreja reformada, e migrando para a igreja católica. E a Simone Quaresma, ela disse: olha, são pessoas que estão apostatando da fé. Famílias que estão perdendo a teocentridade, sei lá como é que fala, o teocentrismo, de olhar para a mensagem da cruz e achar que nada disso mais resolve. E até o Mauro Meister, o pastor Mauro Meister, reverendo Mauro Meister, se pronunciou falando a respeito disso. Perguntaram para ele por que as pessoas estavam migrando da igreja evangélica para a igreja católica. E de fato, a gente pode dizer que é o Titanic afundando para essas pessoas. Porque se você sai de uma igreja fiel, que prega o verdadeiro evangelho, e vai para uma igreja que de fato lá tem coisas que... Eu fui católico até os meus 16 anos, 16, 17 anos, eu fui católico, e a minha família toda é católica. Tem até o tio do meu avô, que ele é católico. E o irmão do meu avô, ele é católico. E a gente foi fazer uma visita para ele. E ele falando: olha, as imagens são imagens. A gente olha para a imagem, não tem muita relevância. Essa é a desculpa do católico. E a gente viu que isso não acontece só na vida de Ló. Isso também reflete nos dias de hoje. Muitas pessoas são peregrinos e relutantes e relutam contra a vontade de Deus. Deus manda fazer
tal coisa, a pessoa desobedece fazendo aquilo que quer, o desejo do seu coração. Jeremias bem falou, o nosso coração, ele é de fato corrupto. Se não é todos os dias a graça de Deus vindo nos socorrer, de fato, nós faremos coisas piores. A gente está vendo que no desenrolar de Gênesis 19, a gente viu que não foi uma situação muito fácil na vida de Ló. E ele chega, e a família toda, chega a tramar esse plano. As filhas vão lá e embriagam o próprio pai para gerar filhos. Olha toda a situação que essa família se envolveu. Se desvencilhar do pacto. E se esquecer do Deus do pacto. Sei que não é uma história muito assim, que teve um final feliz, mas é de fato uma história que a gente tem que olhar. Mas mesmo assim, através da vida de Ló, através desse ato que aconteceu, que é um ato muito, muito triste, a gente viu que Ló, assim, terminou terrível, mas que Deus, através da vida dele, gerou Ruth, e Ruth gerou a Davi, e Davi gerou o próprio Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Francisco, uma coisa me chamou a atenção. Sim, nessa lição é a seguinte, que Deus manifestou o juízo dele, né? Sim, claro. Né? A justiça dele foi manifesta ali nas duas cidades, mas a graça dele também foi manifestada na vida de Ló. Claro, obviamente. Uma prova de que, por nossos próprios esforços, nós não conseguimos nada. E outra coisa que me chama a atenção é o fato seguinte, que o pecado ele gera consequência, né? Então vem aí a nossa responsabilidade sobre as nossas atitudes. Então na Bíblia a gente vê vários casos de consequências por causa do pecado. A vida de Davi não foi mais a mesma depois que ele pecou, né? E então a gente vê a justiça de Deus, a graça de Deus, a responsabilidade humana, são várias coisas que nós temos na nossa doutrina, né? São manifestadas na vida de um único homem, né? E ainda a gente vê lá em 2 Pedro, que Pedro chama Ló de justo, né? Que Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Então, olha como que Pedro se refere a Ló, né? Então, tudo isso por causa da graça de Deus, né? Então, por pior que tenha sido o fim, né, da vida de Ló pela escolha que ele teve, que ele só se preocupava com prosperidade, com conforto, ele acabou morando numa caverna, né? Então, mas por outro lado, a alma, né, a gente vê na própria Bíblia que era a alma de um justo, e ele foi justificado por Deus, né? Então, são coisas que me chamaram a atenção nessa lição. Verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Moisés? Quer falar alguma coisa, Thiago? Tá em silêncio aí? Tranquilo. Falar alguma coisa, Marcelo? Não, Francisco, eu acho que a aula foi bem exposta, né? O Marcos postou um detalhe importante a respeito de Ló, né? Mesmo tendo sido errado como errou, né? Ainda assim foi considerado justo por Deus, não pelo que ele fez, mas pela ação de Deus, né? Que decidiu salvá-lo, né? Decidiu resgatá-lo, né? Isso serve de alento para nós, né? Porque na lição passada, não sei se foi nessa ou na anterior, acho que foi o Toninho que falou de uma passagem de Ezequiel 16, me chamou muita atenção isso, né? Que fala que Deus ali compara Israel com Sodoma e com Samaria, né? Duas cidades ou dois povos considerados ímpios, né? E diz que Israel acabou se comportando pior do que eles.
né? Mas que mesmo assim, né, mesmo eles tendo quebrado a aliança, sendo piores até do que Sodoma e piores do que se praticava em Samaria, onde inclusive era feito aquele culto, né, aquele ato cultual de sacrificar os filhos para aqueles deuses, ainda assim Deus não anularia a aliança e os salvaria, né? Que isso serve de alento. Eu não sei se para todos, pelo menos para mim, porque fica clara a sensação assim, né, de que por mim, eu até falei isso numa aula anterior, né, dependendo de mim, dos meus atos, eu jamais poderia ser salvo, né? E se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, né, de resgatar um pecador totalmente incapacitado de ser bom, de ser correto, né, eu jamais teria condição alguma de ser salvo, né? E isso é que torna, pelo menos a meu ver, acho que para todos também, né, é tão importante a mensagem do Evangelho, né, e tão pertinente, né? E é difícil a gente não entender como as pessoas aí de fora não conseguem compreender essa verdade, né? E aí a gente volta naquela passagem que Paulo fala que o Evangelho é loucura para os que não são salvos, né? Mas para nós é o poder de Deus, né? Como que isso se Amém. torna Glória a Deus. tão claro, tão evidente, né, para nós, Verdade. né, e tão de difícil compreensão para aqueles que não são salvos, né? Eles continuam buscando neles, por eles e através deles, né, quando estão preocupados com isso, né, uma chance, uma possibilidade de salvação, né? Mas qualquer um que analisa racionalmente a sua vida, e eu falo por mim aqui, não estou criticando ninguém não, Não. né, sabe? A salvação é totalmente impossível, né, por méritos próprios, né? Então, é só isso, eu não vou mais estender, não. Obrigado, viu, Francisco? Nada, Marcelo. Mas é como disse, como diz o reverendo Misael, reverendo até mesmo Nicodemos, se por nós mesmos a gente nunca queria salvação, de forma alguma, mas Deus o tempo todo aí chamando a atenção de Ló, cuidando dele, empurrando, praticamente Deus falando, meu filho, vai para fora da cidade, e o próprio Deus zelando pela vida de Ló. Até mesmo em pequenos detalhes, Deus cuidou de Ló. E é isso que a gente tem que sempre lembrar, que Deus cuidará do seu povo sempre. Por mais que às vezes a gente, na caminhada da vida com Deus, seja uma caminhada um pouco ardorosa, mesmo assim, Deus ele continuará cuidando de nós. Não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados diante de Deus, e um dia chegaremos a essa estatura de varão perfeito, naquele que é perfeito. Vamos orar, irmãos, finalizando a aula? Moisés, ora para nós. Tudo bem. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque tivemos mais essa manhã, não só a oportunidade de te cultuar, de louvar o teu santo nome, receber a instrução da tua palavra através do pastor, mas também, ó Deus, que nos desse aqui a oportunidade de abrirmos a tua palavra e estudarmos esse texto a respeito da destruição de Sodoma e de Gomorra e tirar lições para a nossa própria vida, Pai. O que a gente observa, Senhor, é a tua grande misericórdia, a tua bondade, a tua graça, apesar das imperfeições que todos nós temos. E, ó Deus, é realmente assim como disse Marcelo, Pai. É pela tua graça mesmo. Mérito não há nenhum em nós, como não havia em Ló, não há em ninguém. Mas o Senhor ainda, por misericórdia, ainda vai permitir que da descendência dele, de um ato incestuoso, o Senhor ainda traz ao mundo o teu Filho amado. Tudo isso, ó Deus, só nos revela isso. A nossa inteira dependência de ti. Amém. E a confiança, ó Pai, de que realmente a tua graça, ela superabunda no lugar onde existe o pecado, Pai. E o pecado existe em nossas vidas. Por isso, aceita a nossa gratidão, recebe nossa adoração e louvor, e continua nos abençoando, Senhor, dando-nos sempre a orientação da tua santa e bendita palavra, e também nos preparando para o culto da noite. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. 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 Tchau, irmãos. Deus abençoe, viu? Pronto. Amém. Você também. Um bom domingo a todos, viu? Obrigada. Obrigado, Bom domingo. Tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Francisco.
Nossa.